que você acha disso? Então, eu acho que até um pouco antes da pandemia, o assunto da questão da ansiedade já estava bastante em voga, porque a gente já está vivendo uma velocidade muito grande de informação, também de cobranças, né, questões também sociais. Então, já não estava, vamos dizer que a ansiedade, a saúde mental do brasileiro já estava, vamos combinar que já não estava muito fácil. Com certeza. Mas com a pandemia, acho que isso tem até um estudo bem recente, que foi mais ou menos ali em maio, que foi colhido esses dados, tem uma entrevista com mais ou menos 17 mil brasileiros colhido pelo Ministério da Saúde, em que a estimativa de 8 em cada 10 brasileiros estavam com algum tipo de ansiedade. 8 em cada 10. Exato. Ou seja, esses impactos já no início da pandemia ficaram muito evidentes, né? Muito por conta disso que você já conseguiu ressaltar, né? Isolamento social, né? O que é o ser humano sem o contato social? Eu acho que isso é uma coisa, né? Isso eu acho que é o que mais pesou, né, Letícia? Sim. Assim, nos tirar do convívio, né? Exato. A questão também dessa vivência maior com essa proximidade da questão da morte, ou seja, o medo, o luto. E, de certa forma, a gente está enlutado pela diferença, pelo que a gente perdeu daquela antiga vida, né? Então, não só a questão dos falecimentos, né? 180 mil falecimentos, ou seja, muitas pessoas, muitos brasileiros que estão realmente enlutados por familiares, pessoas muito próximas, que perderam o emprego, né? Tiveram rearranjos muito diferentes na vida. Muitas mães que agora estão, né, exercendo a maternidade ali de uma forma muito intensa, porque as crianças estão sem escolas, então se a gente que é pediatra, né, acho que deve ter visto também como que está afetando a saúde mental das crianças. Das mães também, né? Principalmente das mães. Porque hoje a mulher, nós já temos uma vida diferente, uma liberdade diferente. Nós somos, vamos dizer assim, multifuncionais, vamos dizer, né? Assim, e, de repente, nós ficamos presos ali naquela questão da convivência diuturna, né, com os filhos. É complicado. Ô, Letícia, mas isso, vamos dizer, chega, alguns casos, ou até, vamos dizer, a maioria, você considerar já uma patologia, uma doença, ou seja, algo que realmente... Porque tudo aquilo que passa de um certo limite, todos nós somos ansiosos, né? Não sei, ansiedade é até uma defesa nossa, assim, de certas coisas, é um medo também. Mas quando ele começa a fazer mal para a gente, né, para o nosso dia a dia, aí passa a ser uma doença. Então, você considera que nós já estamos vivendo, de uma maneira geral, uma doença? Então, isso vai ser muito no caso a caso, é muito no individual, né? Porque a gente vai ver cada um vai ter essa experiência de uma forma muito particular. E isso, inclusive, em relação à intensidade, né? Tá. Então, assim, é muito diferente a gente experimentar essa sensação de ansiedade, de medo, que são essencialmente humanos, principalmente vivendo numa pandemia. Estranho seria se a gente não tivesse esse tipo de reação, né? E quando isso começa a perder o controle, ou seja, quando eu começo a sentir, por exemplo, no meu corpo, aquela taquicardia em que eu não consigo controlar minha própria respiração, não consigo controlar os meus pensamentos, ou seja, sempre parece que algo de muito ruim pode acontecer, antecipando muito, os pensamentos são invasivos, eles ficam ali rodando, martelando, e você começa a perder, inclusive, um pouco da sua autonomia pela sua vida, pelas suas atividades, pelo prazer que você tinha de fazer as coisas. Então, você passa a não viver ali o presente, não viver as coisas que te fazem bem. E aí, sim, se esses sintomas estão chegando nesse ponto, é quando a gente pensa, assim, nesse adoecimento que talvez a gente tenha que focar ali no sintoma, talvez entrar com uma questão, com uma medicação, né? Com os ansiolíticos, que geralmente são aqueles que a gente usa no sintoma, não são tratamento, né? Como um alívio mais imediato, até os antidepressivos fazerem o efeito desejado, que é o que realmente trata a questão ansiosa. Você acha que